Eu estava regando as violetas da varanda quando ouvi o portão bater. Não foi um bater normal. Foi aquele tipo de barulho que anuncia problemas. Levantei os olhos e senti meu estômago revirar. 21 anos. Tinha passado 21 anos sem ver aquele rosto, mas reconheci na mesma hora. Minha filha me estava parada no corredor da minha casa e não estava sozinha. Marcela tinha 40 anos agora. Eu fiz as contas rápido, como sempre faço quando penso nela. 19 quando abandonou o bebê. 40 agora. 2 décadas inteiras. Ela estava diferente, claro. O cabelo mais curto, mechas loiras que não tinha antes, óculos de sol caros empurrados para cima da cabeça. Usava uma roupa que eu nunca conseguiria pagar, dessas que a gente vê em revista. Ao lado dela, um homem de terno segurava uma pasta de couro. Minha mão começou a tremer. O regador escorregou e caiu no chão da varanda, a água se espalhando por tudo. Não me mexi para limpar. Marcela me olhou como se aqueles 21 anos não tivessem acontecido. Como se eu fosse apenas uma pessoa qualquer que ela podia visitar quando bem entendesse. "Oi, mãe", ela disse. A voz era igual, mas tinha algo diferente. Uma firmeza que não existia antes. "Precisamos conversar." Meu corpo inteiro ficou duro. "Precisamos conversar." Como se a gente tivesse conversado ontem. Como se ela não tivesse simplesmente sumido da minha vida e da vida do próprio filho. "Quem é você?" Foi tudo que consegui dizer. Minha voz saiu rouca. Ela suspirou, daquele jeito que a gente suspira quando está lidando com alguém difícil. "Mãe, para com isso. Você sabe quem eu sou. Esse aqui é o Dr. Henrique, meu advogado. A gente precisa entrar e conversar sobre o Gabriel. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Gabriel, meu neto. O menino que ela deixou na minha porta como se fosse um pacote. O bebê que chorava tanto naquela primeira noite que os vizinhos bateram na parede. A criança que me perguntou onde estava a mãe dele durante anos, até parar de perguntar. O homem de 21 anos que construiu uma vida, que estudou, que trabalhou, que conseguiu algo que nenhum de nós jamais imaginou. Aquela manhã voltou para mim como um soco. 21 anos atrás, mas tão vívida como se fosse hoje. Eu tinha acabado de acordar. Eram umas 6 da manhã de um sábado. Estava indo pegar o jornal quando ouvi um choro de bebê, fraco, cansado, como se já tivesse chorado muito antes de eu ouvir. Abri a porta e lá estava ele, enrolado em uma manta azul clara, dentro de uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão. Meu neto, o filho da minha filha, colocado dentro de uma caixa que antes devia ter guardado eletrodoméstico ou sapato. Peguei ele no colo, o corpinho quente e pequeno, e foi quando vi o papel. Um pedaço de caderno arrancado, dobrado ao meio. Abri com uma mão só, a outra segurando aquele bebê que não parava de chorar. "Sou muito nova e quero curtir minha vida. Se vira aí com esse bebê." 8 palavras. A minha filha resumiu a vida do próprio filho em 8 palavras. Nem assinou o nome, nem colocou o nome dele. Nem disse se ele tinha algum problema de saúde, se tinha alergia, se tinha tomado vacina. Nada. Fiquei parada na porta por não sei quanto tempo. O bebê chorando no meu colo, o papel na minha mão, tentando entender o que estava acontecendo. Marcela tinha 19 anos. Morava comigo ainda. Tinha saído na noite anterior dizendo que ia dormir na casa de uma amiga. Eu estava brava porque ela estava saindo demais, estudando de menos, mas era minha filha. Eu achei que era só uma fase. Nunca passou pela minha cabeça que ela estava grávida. Nunca. Ela usava roupas largas, mas sempre usou. Reclamava de dor nas costas, mas eu achei que era da postura ruim. Comia muito, mas sempre comeu muito. Como eu não vi? Como uma mãe não percebe que a filha está grávida? Essa culpa me acompanhou por anos. Ainda me acompanha, se eu for sincera. Entrei em casa com o bebê. Liguei para a Marcela 1000 vezes. O telefone chamava e nada. Mandei mensagem. Liguei para as amigas dela. Ninguém sabia onde ela estava, ou ninguém quis falar. Levei ele no hospital. Os médicos examinaram, fizeram perguntas que eu não sabia responder. Quando ele nasceu? Onde? Quem fez o parto? Eu não sabia de nada. Eles me olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. O bebê estava desidratado. Devia ter poucas horas de vida, disseram. No máximo 1 dia. Marcela tinha dado à luz, sozinha ou com a ajuda de alguém, e tinha deixado ele lá, recém-nascido,
sozinho na porta de casa. Fiquei 3 dias sem dormir direito, cuidando dele, tentando entender como dar mamadeira, como trocar fralda, como fazer ele parar de chorar. Eu tinha criado a Marcela 20 anos antes, mas a gente esquece. Esquece como é cansativo, como é assustador, como é difícil. No 4º dia, Marcela apareceu. Não para buscar o filho, para buscar as roupas dela. Entrou em casa como se nada tivesse acontecido. O bebê estava dormindo no meu colo, eu estava acabada de cansaço, e ela simplesmente começou a enfiar roupas dentro de uma mochila. Marcela, o que você fez? Eu perguntei. Minha voz estava tremendo. Como você pôde deixar seu filho desse jeito? Ela nem olhou para mim direito. Eu não pedi para engravidar, mãe. Eu não quero isso. Não quero ser mãe agora. Tenho 19 anos. Minha vida inteira pela frente. E a vida dele? Mostrei o bebê dormindo. O que eu faço com ele? Você sempre quis me controlar. Sempre quis que eu fizesse o que você mandava. Ela fechou a mochila com força. Agora você tem o que queria. Um bebê para cuidar de novo, para mandar em tudo. Fica com ele. Eu não quero. Marcela, isso é seu filho. Era. Ela jogou a mochila nas costas. Agora é seu problema. Tentei segurar ela, mas ela se soltou e saiu. Ouvi o portão bater. Corri até a janela e vi ela entrando em um carro que eu não conhecia, com pessoas que eu nunca tinha visto, e sumiu. Fiquei parada com aquele bebê no colo, sem nome ainda, sem certidão de nascimento, sem nada. Chorei naquele dia. Chorei muito. Não só pela situação, mas porque eu sabia. Eu sabia naquele momento que tinha perdido minha filha. Que a Marcela que eu conhecia, se é que existiu algum dia, tinha ido embora para sempre. Dei o nome de Gabriel nele. Gabriel Portela. Meu sobrenome, porque ela nunca registrou. Criei ele como se fosse meu filho, porque de certa forma, ele era. A Marcela nunca mais voltou. Nunca ligou. Nunca mandou uma mensagem perguntando se ele estava bem, se estava vivo, se precisava de alguma coisa. Nada. 21 anos de silêncio absoluto. E agora ela estava ali, na minha casa, pedindo para entrar, querendo conversar sobre Gabriel, sobre o meu Gabriel. O menino que eu acordei no meio da noite durante anos. O menino que eu levei no médico, na escola, nas festinhas de aniversário dos amiguinhos. O menino que me chamou de vó, mas que no fundo era meu filho de criação. Não, eu disse descendo da varanda. Minhas pernas estavam moles, mas eu não ia deixar ela ver. Você não vai entrar na minha casa. O advogado deu um passo à frente. Senhora Xênia Portela, correto? Meu nome é Henrique Vasconcelos. Represento legalmente sua filha, Marcela Portela. Estamos aqui em caráter oficial para tratar de questões referentes ao menor Gabriel. Gabriel não é menor de idade. Tem 21 anos. Cortei ele no meio da frase. E não tem nada para tratar. Marcela tirou os óculos de sol. Os olhos dela estavam iguais, mas o jeito de olhar era outro. Frio, calculista. Mãe, eu sei que você está brava. Eu entendo. Mas o Gabriel é meu filho. Biologicamente meu filho. E agora que ele tem uma situação financeira boa, eu tenho direitos. Direitos. Ela falou direitos. A mulher que abandonou um recém-nascido dentro de uma caixa de papelão estava falando de direitos. Você não tem direito nenhum. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você abriu mão de qualquer direito quando deixou ele na minha porta para morrer. Ele não ia morrer. Eu sabia que você ia encontrar ele. Marcela falou isso com uma tranquilidade assustadora, como se tivesse sido um plano perfeito. Olha, não vim aqui para brigar. Vim para resolver as coisas de forma civilizada. O Gabriel vendeu a empresa dele por 14 milhões de reais. Eu sou mãe dele. Tenho direito a uma parte disso. Senti minhas unhas cravarem nas palmas das mãos. 14 milhões. Ela sabia o valor exato. Tinha se informado. Tinha planejado isso. Você não vai chegar perto dele. Não vai pegar um centavo do dinheiro que ele conquistou com o próprio esforço. Comecei a fechar o portão. Sai da minha propriedade. O advogado abriu a pasta. Senhora Xênia, entendemos sua posição, mas a verdade é que temos documentação que comprova o vínculo biológico entre Marcela e Gabriel. Teste de DNA, certidão de nascimento original que foi registrada após o nascimento dele. Marcela é, legalmente, mãe do rapaz. Senti o chão fugir dos meus pés. Certidão de nascimento? Marcela tinha registrado ele? Como você... Comecei, mas as palavras não saíam direito. Marcela deu um meio sorriso. Não foi um sorriso feliz.
Foi um sorriso de quem está ganhando. Eu registrei ele antes de deixar na sua porta, mãe. No mesmo dia que ele nasceu. Marcela Portela, mãe. Pai desconhecido. Está tudo documentado. Ele é meu filho aos olhos da lei. E eu vim aqui, com meu advogado, com toda a documentação necessária para garantir meus direitos sobre a herança do meu filho. O advogado estendeu um envelope para mim. Eu não peguei. Aqui está uma cópia dos documentos. Vamos entrar com um processo para estabelecer a relação materno-filial legalmente e discutir a questão patrimonial. A senhora vai receber a notificação oficial em breve. Ele colocou o envelope na grade do portão. Tenha um bom dia. Eles se viraram para sair. Marcela olhou para trás uma vez. Você sempre falou que família é importante, mãe. Agora chegou a hora do Gabriel conhecer a família dele de verdade. A mãe biológica dele, não a avó que o criou. Fiquei parada ali, vendo eles irem embora no carro importado, enquanto o envelope pendurado no portão balançava com o vento. 21 anos. 21 anos de silêncio. E ela voltou por causa de dinheiro. Peguei o envelope. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Abri e vi. Cópia da certidão de nascimento. Cópia de exame de DNA, documentos jurídicos com termos que eu mal entendia. E uma foto que eu nunca tinha visto. Marcela no hospital, segurando Gabriel recém-nascido. Ela devia ter pedido para alguém tirar. Gabriel pequenininho, enrolado em manta azul. A mesma manta que estava na caixa. Marcela olhando para a câmera, não para o bebê. No verso da foto, uma data. O dia que Gabriel nasceu. E embaixo, uma frase escrita à mão. Prova de que eu nunca o abandonei. Só precisava de tempo. Tempo. 21 anos de tempo. E ela só voltou agora, quando ele tinha dinheiro. Entrei em casa e tranquei a porta. Sentei no sofá, ainda segurando aquele envelope. O relógio da parede marcava 10 horas da manhã. Gabriel tinha saído cedo para resolver coisas da empresa. Ia voltar só à noite. Como eu ia contar isso para ele? Como eu ia olhar nos olhos do meu neto e dizer que a mulher que o abandonou tinha voltado? E pior, como eu ia dizer que ela tinha documentos, que ela tinha registrado ele, que ela tinha provas que eu nem sabia que existiam? Olhei para a foto de novo. Marcela segurando Gabriel. Mãe e filho. Biologicamente falando, era verdade. Ela era a mãe dele. Mas eu tinha sido quem acordou no meio da noite. Eu tinha sido quem segurou a mãozinha dele quando levou vacina. Eu tinha sido quem ensinou ele a ler, a andar de bicicleta, a ser um homem de bem. Eu tinha sido quem estava lá. Mas, aos olhos da lei, como aquele advogado disse, ela era a mãe. E agora eu ia ter que provar que 21 anos de ausência significavam alguma coisa. Que amor não era biologia, era presença. Que mãe não era quem pariu, era quem criou. Só que eu sabia como o mundo funcionava. Sabia que sangue pesava, que DNA pesava, que certidão de nascimento pesava. E pela primeira vez em muito tempo, senti medo de verdade. Medo de perder Gabriel. Medo de que Marcela conseguisse o que queria. Medo de que 21 anos de dedicação não fossem suficientes contra um papel que dizia mãe. Guardei o envelope dentro da gaveta do aparador. Ia ter que mostrar para Gabriel mais tarde. Ia ter que contar tudo. Mas naquele momento, sozinha na sala, só conseguia pensar em uma coisa. Aquela porta que nunca fechei completamente, aquela porta que sempre deixei entreaberta, esperando que Marcela voltasse arrependida, tinha acabado de se escancarar de uma forma que eu nunca imaginei. Gabriel chegou em casa às 9 da noite. Eu estava na cozinha, fingindo que estava fazendo jantar, mas na verdade só ficava mexendo a colher no feijão que já estava pronto fazia 1 hora. Ouvi a chave na fechadura e meu estômago apertou. Tinha passado o dia inteiro pensando em como contar, mas cada vez que ensaiava as palavras na minha cabeça, elas pareciam erradas. Vó, você não vai acreditar. Ele entrou com aquele sorriso largo, jogando a mochila no sofá. Fechei mais uma parceria hoje. A empresa que comprou minha startup quer que eu fique como consultor por mais 6 meses. Vão pagar um extra por isso. Olhei para ele e senti meu coração apertar. Gabriel era alto, tinha puxado o pai dele. Quem quer que fosse. Marcela nunca falou quem era o pai do bebê. Gabriel tinha os olhos escuros dela, mas o jeito dele era totalmente diferente. Ele era gentil, prestativo, trabalhador. Tudo que Marcela nunca foi. Que bom, meu filho, falei, mas minha voz saiu estranha. Ele percebeu na hora.
Gabriel sempre percebeu quando algo estava errado. Desde pequeno, ele tinha essa coisa de ler as pessoas. Aproximou da pia onde eu estava e encostou a mão no meu ombro. "O que foi, vó? Aconteceu alguma coisa?" Não tinha jeito de adiar. Sequei as mãos no pano de prato, peguei o envelope que estava em cima da mesa e entreguei para ele. Gabriel olhou para mim, confuso, antes de abrir. Vi o rosto dele mudar conforme lia os documentos. Primeiro, a testa franzida. Depois, os olhos arregalados. Quando chegou na foto, ele ficou parado por tanto tempo que achei que tinha esquecido de respirar. "É ela?" Ele perguntou, a voz saindo baixa. "É... minha mãe?" "É", confirmei, e contei tudo. A visita da manhã, o advogado, as exigências, tudo. Gabriel sentou na cadeira da cozinha, ainda segurando aquela foto, olhando para aquele rosto que ele nunca tinha visto de verdade. Quando terminei de contar, ficamos em silêncio por um tempo. Eu não sabia o que ele estava pensando. Tinha medo de perguntar. "Ela quer dinheiro", ele disse por fim. Não foi uma pergunta. "Ela só apareceu agora por causa do dinheiro." "Sim, e tem documentos que provam que ela é minha mãe biológica." "Sim." Ele colocou a foto em cima da mesa, virada para baixo, como se não quisesse mais ver. 21 anos, vó. 21 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um feliz aniversário. Nada. E agora aparece com um advogado? Sentei na cadeira ao lado dele. "Eu sei, Gabriel. Eu sei que é difícil de entender." "Não é difícil de entender, não." Ele olhou para mim, e tinha raiva ali. Uma raiva que eu poucas vezes vi nele. "É fácil de entender. Ela não quis saber de mim a vida inteira. Agora que eu tenho dinheiro, apareceu. É bem simples, na verdade." Peguei a mão dele. "Eu vou resolver isso. Vou falar com um advogado amanhã mesmo. Ela não vai conseguir nada." "Como você vai resolver, vó?" Ele apertou minha mão de volta. "Ela tem razão. Ela é minha mãe. Pelo menos no papel. A lei deve estar do lado dela." Não tinha o que responder, porque no fundo eu tinha medo que ele estivesse certo. Aquela noite não consegui dormir direito. Fiquei revirando na cama, lembrando de tudo. Dos primeiros meses com Gabriel, de como eu não sabia o que estava fazendo, como tudo era difícil, assustador. Lembrei das noites sem dormir. Gabriel chorava muito quando bebê. Cólica, os médicos disseram. Eu passava madrugadas inteiras andando com ele no colo, cantando músicas que eu nem lembrava direito da época que a Marcela era pequena. Os vizinhos reclamavam do choro. A síndica do prédio bateu na minha porta 3 vezes para avisar que estava tendo queixas. Eu não tinha dinheiro para contratar ninguém para ajudar. Meu salário de auxiliar de limpeza no hospital mal pagava as contas. Mamadeira, fralda, remédio, tudo era caro. Teve mês que eu comi macarrão no almoço e no jantar porque o dinheiro tinha acabado antes do fim do mês. Quando Gabriel fez 2 anos, comecei a pegar turnos extras. Trabalhava de manhã no hospital, ia para casa fazer almoço e deixar ele com a dona Celina, a vizinha que cobrava barato para olhar ele à tarde, e voltava para o hospital à noite. Chegava em casa às 11, meia-noite, e tinha que acordar às 5 para começar tudo de novo. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Teve uma vez que desmaiei no trabalho. Cansaço, disseram. Eu sabia que era mais do que cansaço. Era exaustão mesmo. De corpo, de mente, de alma. Mas não podia parar. Gabriel dependia de mim. Ele sempre foi uma criança questionadora. Com 3 anos, começou a perguntar. Vó, cadê minha mãe? Por que eu não tenho mãe? Todo mundo na escolinha tem mãe. Por que eu não tenho? Eu tentava explicar do jeito mais simples possível. Sua mãe teve que ir embora, mas deixou você comigo porque me ama muito e sabe que eu vou cuidar bem de você. Mentia. Mentia porque ele era pequeno demais para entender a verdade. Que a mãe dele não quis ele. Que ela tinha simplesmente sumido. Com 7 anos, ele parou de perguntar. Acho que entendeu, do jeito dele, que aquele assunto me deixava triste. Gabriel sempre foi sensível assim. Percebia quando as coisas machucavam e parava de cutucar. Mas eu via nos olhos dele, principalmente quando tinha apresentação na escola ou quando os coleguinhas falavam das mães. Aquela pontinha de tristeza, de sentir que faltava alguma coisa. Compensei como pude. Fui na todas as reuniões de pais, em todas as festinhas, em todas as apresentações. Mesmo quando estava morta de cansada, mesmo quando tinha acabado de sair do plantão duplo, eu estava lá.
Porque ele precisava saber que tinha alguém, que tinha eu. Quando Gabriel fez 12 anos, contei a verdade completa. Achei que ele já estava grande o suficiente para entender. Mostrei o bilhete. Ele leu em silêncio, passou os dedos pelas palavras escritas pela mãe dele e depois me devolveu. Ela não me quis. Foi tudo o que ele disse. Não foi isso, Gabriel. Ela era muito nova, não estava preparada. Vó, ele me interrompeu, e tinha uma maturidade ali que não era de uma criança de 12 anos. Ela não me quis. Tudo bem, eu tenho você. É o que importa. Me abraçou naquele dia. E eu chorei. Chorei porque ele era forte demais para a idade dele. Chorei porque ele tinha que ser forte por causa da Marcela. Chorei porque eu sabia que aquilo ia ficar marcado nele para sempre. Durante a adolescência, Gabriel nunca deu trabalho. Enquanto outros meninos da idade dele estavam aprontando, ele estava estudando. Fez cursinho com bolsa integral porque as notas dele eram excelentes. Passou em engenharia de computação na Federal. Eu chorei de novo naquele dia, mas de orgulho. Na faculdade, ele começou a criar aplicativos. Eu não entendia nada do que ele fazia, mas via o brilho nos olhos dele quando explicava. Estava feliz. Estava construindo algo. No terceiro ano da faculdade, ele criou o aplicativo que mudou tudo. Um sistema de gestão para pequenas empresas. Começou pequeno, só ele e 2 colegas de turma trabalhando no meu apartamento, usando a mesa da cozinha como escritório. Eu via eles virando noites, tomando litros de café, discutindo coisas que eu não entendia. Em 6 meses, tinha 100 empresas usando. Em 1 ano, 5.000. Em 2 anos, uma empresa grande ofereceu comprar. 14 milhões de reais. Quando Gabriel me contou do valor, achei que tinha ouvido errado. 14 milhões? Repeti, achando que ele tinha dito 14 mil, ou 140 mil, não milhões. 14 milhões, vó. E a gente vai dividir em 3, porque éramos 3 sócios. Mas mesmo assim, vai mudar nossa vida. Mudou mesmo. Gabriel quitou meu apartamento, que eu ainda estava pagando. Reformou tudo. Disse que ia comprar uma casa para ele, mas por enquanto queria continuar morando comigo. Você me criou, vó. Não vou te deixar agora só porque tenho dinheiro. E pensar que a Marcela tinha ficado sabendo disso tudo. Alguém tinha contado para ela. Algum parente distante, algum conhecido. E ela tinha voltado. Na manhã seguinte, marquei horário com a doutora Teresa, uma advogada que trabalhava no hospital e que sempre foi gentil comigo. Contei tudo, mostrei os documentos que Marcela tinha deixado. Xênia, é complicado. Ela foi honesta, o que eu apreciei. Ela é mãe biológica, tem documentação, tem até foto do dia do nascimento. Um juiz vai olhar para isso e considerar. Mas ela abandonou ele, deixou um recém-nascido sozinho. Eu sei, e isso é forte a nosso favor. Abandono de incapaz. Mas 21 anos se passaram, e Gabriel é adulto agora. Ela não está pedindo guarda, está pedindo reconhecimento de vínculo e provavelmente algum tipo de pensão ou compensação financeira. Ela não pode fazer isso. Pode tentar. Doutora Teresa suspirou. Vou ser honesta com você. Casos de família são imprevisíveis. Depende muito do juiz, das provas, de como cada parte apresenta a história. Vamos ter que preparar uma defesa forte. Juntar evidências de que você criou ele sozinha, documentos médicos, escolares, tudo que provar que durante 21 anos você foi a responsável. Eu tenho tudo guardado, falei. Cada papel, cada recibo, cada boletim. Guardei tudo. Ótimo, vamos usar. Ela anotou algumas coisas. Mas, Xênia, você precisa estar preparada para a possibilidade de ela conseguir algum tipo de decisão favorável. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Saí daquele escritório com o coração apertado. Voltei para casa e comecei a revirar os armários, procurando tudo o que tinha de Gabriel. Caixas e caixas de documentos, boletins desde a primeira série, cartões de vacina, receitas médicas, fotos de todas as festas de aniversário, comprovantes de matrícula escolar, declarações de imposto de renda onde eu colocava ele como dependente, 21 anos de vida documentados em caixas de papelão. Gabriel chegou à tarde e me encontrou no chão da sala, cercada de papel. Vó, o que você está fazendo? Juntando provas, falei. Provas de que eu criei você, de que eu estive presente, de que ela não esteve. Ele se sentou no chão comigo, pegou uma foto antiga. Ele com 5 anos, usando aquela fantasia de super-herói que eu tinha costurado à mão porque não tinha dinheiro para comprar uma pronta.
Você lembra dessa festa? Perguntei. Lembro, sim. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Você trabalhou 3 dias nessa fantasia. Ficou costurando até de madrugada. Você queria tanto essa fantasia. E você fez acontecer, como sempre fez. Ele colocou a foto de volta na caixa. Vó, você não precisa provar nada. Não para mim. Eu sei quem você é. Sei o que você fez por mim. Mas preciso provar para a justiça, Gabriel. Preciso provar que eu sou minha mãe. Ele completou. Você é minha mãe. No que importa. No que é real. Abracei ele ali no meio daquela bagunça de documentos e fotos. Meu neto, meu filho, meu menino. 3 dias depois, o oficial de justiça apareceu com a notificação oficial. Marcela estava mesmo entrando com processo. Pedia reconhecimento de vínculo materno e, como eu suspeitava, uma parte da herança do filho. Como se 14 milhões fossem herança. Como se ela tivesse direito a algo que ela nunca ajudou a construir. O que eu não esperava era a liminar. A advogada dela tinha conseguido uma liminar judicial para congelar parte dos bens de Gabriel. 5 milhões de reais, congelados até que o processo fosse julgado. Quando contei para Gabriel, ele ficou pálido. Como assim congelado? Significa que você não pode mexer nesse dinheiro até o juiz decidir. Expliquei, embora eu mesma mal entendesse direito. Eles alegaram risco de dilapidação de patrimônio, que você podia esconder o dinheiro para ela não ter acesso. Mas é meu dinheiro. Eu conquistei isso. Eu sei, meu filho. Eu sei. Gabriel começou a andar de um lado para o outro na sala. Ela está fazendo isso de propósito, para me pressionar, para me forçar a sentar e conversar. Você não precisa conversar com ela. Ele parou de andar e me olhou. Acho que preciso, vó. Senti meu sangue gelar. O quê? Ela conseguiu congelar 5 milhões, sem nem precisar provar nada ainda, só com os documentos dela. Imagina o que mais ela pode conseguir? Talvez se eu conversar com ela, encontrar um meio termo, ela desista do processo. Gabriel, não. Você não pode ceder para essa mulher. Ela abandonou você. Eu sei que ela me abandonou, vó. Eu sei. A voz dele saiu alta. Depois ele respirou fundo. Desculpa. Eu só não sei o que fazer. Não quero perder o dinheiro que eu trabalhei tanto para conseguir. E não quero que você sofra com isso. Eu aguento qualquer coisa. O que eu não aguento é ver você se humilhando para ela. Não é humilhação. É estratégia. Ele pegou o celular. Ela tentou me adicionar no WhatsApp ontem. Bloqueei. Mas posso desbloquear, posso conversar, ver o que ela quer de verdade. Gabriel, deixa eu tentar, vó, por favor. Ele segurou minha mão. Se não funcionar, a gente continua com a briga judicial. Mas pelo menos tentei. Não gostei. Cada fibra do meu corpo gritava que era uma má ideia. Mas Gabriel era adulto. Ele podia tomar as próprias decisões. E talvez, só talvez, ele estivesse certo. Talvez conversar fosse melhor do que uma batalha legal que podia durar anos. Está bem. Concordei, mesmo sem acreditar que era a coisa certa. Mas eu vou junto. Não, vó. Isso eu preciso fazer sozinho. Ele beijou minha testa. Ela é minha mãe biológica. Eu preciso ouvir o que ela tem a dizer. Olho no olho. Ele desbloqueou Marcela naquele mesmo dia. Meia hora depois, ela já tinha mandado mensagem. Gabriel leu em voz alta para mim. Meu filho, que bom que você desbloqueou. Precisamos conversar. Eu sei que você está magoado, mas sou sua mãe. Podemos marcar um café? Só nós dois? Só nós dois. Ela nem mencionava meu nome. Como se eu não existisse. Como se 21 anos não contassem nada. Gabriel respondeu que sim. Marcaram para o dia seguinte, em uma cafeteria no centro da cidade. Aquela noite foi a pior da minha vida desde o dia que encontrei Gabriel na porta. Fiquei imaginando a conversa. Marcela provavelmente ia usar lábia, ia fazer Gabriel sentir pena, ia manipular do jeito que sempre manipulou as pessoas. E eu não podia fazer nada, só esperar. Esperar e torcer para que meu neto, que criei para ser bom e justo, não caísse nas armadilhas de uma mulher que era biologicamente mãe dele, mas que nunca foi mãe de verdade. Na manhã seguinte, Gabriel saiu cedo para o tal café. Me deu um beijo na testa. Disse que estava tudo bem, que ele sabia o que estava fazendo. Fiquei em casa esperando. Cada minuto parecia 1 hora. Olhava para o relógio, para o celular, para a porta. Tentei limpar a casa, mas não conseguia me concentrar. Tentei assistir televisão, mas não processava nada do que estava passando.
3 horas depois, Gabriel voltou. O rosto dele estava fechado. Não consegui ler se era raiva, tristeza ou confusão. E então? Perguntei assim que ele entrou. Ele jogou a mochila no sofá, foi até a cozinha, pegou um copo de água, bebeu tudo. Ficou parado olhando para a pia por tanto tempo que achei que não ia responder. Quando finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais dura, mais amadurecida. Ela quer 3 milhões de reais. Disse que se eu der isso, ela desiste do processo, assina qualquer papel que eu quiser e desaparece de novo. 3 milhões de reais. Marcela tinha colocado um preço na maternidade dela. Fiquei olhando para Gabriel, esperando ele continuar, mas ele só ficou ali parado, segurando o copo vazio, olhando para o nada. Ela falou isso assim? Perguntei, ainda processando. Diretamente? Que quer 3 milhões. Não com essas palavras exatas. Gabriel colocou o copo na pia. Ela começou falando que estava arrependida, que pensou em mim todos esses anos, que foi difícil ficar longe, mas ela era muito nova, não tinha estrutura. Sentia a raiva subindo. E você acreditou? Ele me olhou e tinha cansaço naqueles olhos. Não sei o que acreditar, vó. Ela chorou. Parecia sincera. Falou que errou, que se pudesse voltar no tempo faria diferente. Gabriel, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Depois de uns 20 minutos de choro e arrependimento, ela mudou. Começou a falar do presente. Disse que agora que eu estava bem de vida, ela queria fazer parte da minha vida, que podíamos construir uma relação. E o dinheiro? Chegou nisso depois. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, que tinha dívidas, que se eu ajudasse ela a se reerguer, ela podia ter condições de ser a mãe que nunca foi. Ele soltou um riso sem graça. 3 milhões. Ela calculou direitinho. Disse que com esse valor ela quitava as dívidas, comprava um apartamento e ainda sobrava para ela viver com dignidade. Com dignidade. Repeti as palavras, sentindo o gosto amargo na boca. E ela acha que tem dignidade? Depois de tudo? Gabriel sentou na cadeira da cozinha. Parecia menor de repente, mais novo, como se tivesse voltado a ser aquele menino de 12 anos que leu o bilhete da mãe pela primeira vez. O pior não foi isso, vó, ele disse baixinho. O pior foi quando ela falou de você. Senti um frio na barriga. O que ela falou? Disse que você sempre foi muito dura com ela, controladora, que nunca deixou ela ser quem ela queria ser. Gabriel olhou para mim. Disse que você a sufocava, que por isso ela saiu de casa, que por isso ela não conseguiu assumir a maternidade, porque você ia querer controlar tudo, ia criticar cada decisão dela. As palavras me acertaram como um soco. Eu, controladora? Eu, que trabalhei feito uma louca para dar tudo o que podia para Marcela? Eu, que passei noites acordada quando ela estava doente? Eu, que fiz 1000 sacrifícios? Você acredita nisso? Perguntei, e minha voz saiu tremendo. Não, Gabriel respondeu rápido. Não acredito. Mas vó, ela parecia convencida. Falava com tanta certeza, como se aquela fosse a verdade dela. Como se você realmente tivesse sido uma mãe ruim para ela. Sentei na cadeira ao lado dele. As pernas não estavam mais me segurando direito. Será que fui? Será que exigi demais? Será que sem querer afastei minha filha a ponto dela fazer o que fez? Ela está manipulando você, falei, mais para mim mesma do que para ele. Está colocando a culpa em mim para justificar o que ela fez. Eu sei disso aqui. Gabriel apontou para a cabeça. Mas aqui, apontou para o peito. Aqui tem uma parte de mim que fica pensando. E se ela está falando a verdade? E se realmente teve motivos para fazer o que fez? Gabriel, ela deixou você em uma caixa de papelão, na porta de casa, recém-nascido. Eu sei. A voz dele saiu alta. Depois ele respirou fundo. Desculpa. Eu sei de tudo isso. Sei que o que ela fez é imperdoável. Mas, vó, ela é minha mãe. Biologicamente falando, ela me gerou. E tem uma parte de mim, por menor que seja, que quer entender. Quer saber por quê. Quer saber se existe alguma explicação que faça sentido. Olhei para o meu neto, vendo ele se debater com aquilo tudo, e senti meu coração partir, porque eu entendia. Por mais que doesse, eu entendia. Ele tinha passado a vida inteira sem mãe, e agora ela aparecia, oferecendo explicações, pedindo uma chance. Claro que parte dele ia ficar curiosa. Claro que parte dele ia querer acreditar. O que você quer fazer? Perguntei.
Ele ficou quieto por um tempo antes de responder. Quero conversar com ela de novo. Sem o advogado dela, sem pressão, só eu e ela. Quero ouvir a história dela, entender o lado dela. Cada palavra era uma facada no meu peito, mas forcei as palavras a saírem. E se depois dessa conversa você decidir dar o dinheiro para ela? Não sei. Ele foi honesto. Não sei o que vou decidir, mas preciso fazer isso, vó. Preciso olhar nos olhos dela e tentar entender. Passei a noite toda acordada, revirando o passado na cabeça, procurando momentos onde fui rígida demais com Marcela, onde cobrei demais, onde não dei espaço suficiente. Lembrei de quando ela tinha 15 anos e quis pintar o cabelo de roxo. Eu disse não. Disse que aquilo era coisa de gente que não presta, que ela precisava se apresentar direito para o mundo. Ela ficou brava, trancada no quarto o dia todo. Quando ela quis ir para uma festa que ia acabar de madrugada, eu também disse não. Disse que moça direita não fica na rua até tarde. Ela brigou comigo, falou que eu era antiquada, que não entendia nada. Quando ela começou a namorar um rapaz que eu achei suspeito, deixei claro que não aprovava. Ela namorou escondido durante meses. Quando descobri, brigamos feio. Ela disse que eu nunca ia aprovar ninguém, que eu queria controlar a vida dela para sempre. Será que foi isso? Será que apertei demais a coleira e ela fugiu da única forma que sabia? Abandonando tudo, inclusive o próprio filho? De manhã, estava exausta. Gabriel saiu cedo para trabalhar. Antes de sair, me deu um abraço demorado. Vó, nada do que ela disse muda o que você é para mim. Você me criou. Me deu tudo. Você é minha mãe de verdade. Ele disse no meu ouvido. Só preciso fazer isso. Preciso fechar esse ciclo. Fiquei sozinha em casa, perdida nos pensamentos, quando tocaram a campainha. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e levei um susto. Era Marcela, sozinha dessa vez. Abri a porta, mas deixei a corrente. O que você quer? Conversar com você, ela disse. Estava sem os óculos de sol caros, sem o advogado. Parecia mais velha sem toda aquela produção. Cansada. Por favor, mãe. 5 minutos. Tudo em mim gritava para fechar a porta na cara dela, mas tinha algo na voz dela. Uma vulnerabilidade que eu não tinha ouvido no primeiro encontro. Tirei a corrente e deixei ela entrar. Marcela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse reconhecendo o território. Muita coisa tinha mudado desde que ela morava ali. Gabriel tinha reformado, mas alguns móveis eram os mesmos. A mesa da cozinha continua a mesma. Ela tocou na superfície de madeira. Quantas vezes eu fiz lição de casa aqui? O que você quer, Marcela? Não tinha paciência para a nostalgia. Ela se virou para mim. Gabriel me procurou ontem. Conversamos. Eu sei. Ele é um bom rapaz, ela disse, e tinha algo genuíno ali. Você fez um bom trabalho. Não preciso de você me dizendo isso. Eu sei. Ela puxou a cadeira e sentou sem pedir licença. Eu fiquei em pé, de braços cruzados. Eu vim aqui dizer que estou arrependida. Você falou isso para o Gabriel também. Com lágrimas e tudo. Não foram lágrimas falsas. Ela olhou para mim. Eu realmente me arrependo. Todos os dias. Quando eu penso no que fiz, então por que está pedindo dinheiro? Se está tão arrependida, por que não está pedindo perdão? Porque eu preciso viver, mãe. A voz dela saiu alta, frustrada. Eu sei que o que fiz foi horrível, imperdoável. Mas eu era uma menina de 19 anos grávida, com medo, sem saber o que fazer. Você não entende porque você sempre foi forte, sempre soube o que fazer. Mas eu não. Eu entrei em pânico. Então você abandonou seu filho. Eu deixei ele com você, porque eu sabia que você ia cuidar dele melhor do que eu jamais conseguiria. Ela se levantou. Você acha que foi fácil? Você acha que eu simplesmente esqueci e segui minha vida feliz? Eu pensei nele todos os dias. Todos os dias eu me perguntava se estava bem, se estava feliz, se me odiava. E mesmo assim não voltou, não ligou, não mandou uma mensagem em 21 anos. Porque eu tinha vergonha. As lágrimas começaram a escorrer. Vergonha do que fiz. Vergonha de encarar você. Vergonha de encarar ele. Como eu ia voltar, mãe? Como? O que eu ia dizer? Que tive medo e fugi? Que deixei um bebê sozinho porque não consegui lidar? Parte de mim queria acreditar. Queria acreditar que minha filha sofreu, que se arrependeu, que teve motivos, por piores que fossem. Mas outra parte, a parte que passou 21 anos criando Gabriel sozinha, não conseguia aceitar. Se a vergonha era tanta assim, por que está aqui agora?
Perguntei. Por que justo agora que o Gabriel tem dinheiro? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque agora eu tenho uma desculpa. Posso dizer que vim por causa da grana. Posso fingir que sou interesseira, que só quero dinheiro. É mais fácil do que admitir a verdade. Que verdade? Que eu quero conhecer meu filho. Ela me olhou nos olhos. Eu quero ter a chance de ser mãe dele, mesmo que seja tarde, mesmo que ele me odeie. Eu quero tentar. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Marcela sentou de novo, as mãos tremendo. O dinheiro é real. Eu preciso mesmo. Estou cheia de dívidas. Morei mal todos esses anos. Nunca consegui me estabilizar. Mas não é só por isso que voltei. Ela respirou fundo. Quando eu soube que o Gabriel tinha vendido a empresa, que ele estava bem, pensei, ele não precisa mais de mim. Nunca precisou, na verdade. Mas talvez, só talvez, ele queira me conhecer. Queira entender de onde veio. Queira preencher esse buraco que eu deixei. Você não pode preencher nada, Marcela. Você só pode abrir feridas. Talvez, ela concordou. Mas eu preciso tentar. Ele é meu filho, mãe. Por pior que eu seja, por mais que eu tenha errado, ele é meu filho. Eu tenho o direito de pelo menos tentar. Olhei para ela e vi pela primeira vez não a mulher de 40 anos, mas a menina de 19 que deixou um bebê na porta. Vi o medo, a confusão, o desespero. Não justificava. Nunca ia justificar. Mas pela primeira vez, consegui ver ela como uma pessoa que tomou a pior decisão possível e passou 21 anos convivendo com isso. Gabriel quer conversar com você de novo, falei. Ele me disse hoje de manhã. Eu sei. Ele me mandou mensagem. Ela mexeu no celular, mostrou a tela. Tinha uma mensagem de Gabriel mesmo. Podemos nos encontrar de novo? Quero conversar mais. O que você vai falar para ele? A verdade. Marcela guardou o celular. Vou contar como foi. Como eu estava com medo. Como eu não sabia ser mãe. Como eu olhei para aquele bebê e só senti pânico. Como eu achei que deixar ele com você era a melhor opção. Porque você sempre foi boa nisso. Em cuidar. Em ser mãe. E você acha que isso vai fazer ele te perdoar? Não. Ela balançou a cabeça. Não acho que ele vai me perdoar. Não acho que mereço perdão. Mas quero que ele entenda que eu não fiz aquilo por maldade. Fiz por fraqueza. Por covardia. Por ser nova e burra e apavorada demais. Ficamos em silêncio por um tempo. O relógio da parede marcava 9 da manhã. Marcela olhou para ele. Esse relógio também continua o mesmo. Seu pai me deu, falei. Era verdade. O pai dela, meu ex-marido, tinha me dado aquele relógio 40 anos atrás, quando você nasceu. Ele soube? Do Gabriel? Não. Seu pai morreu quando você tinha 16, 3 anos antes de você engravidar. Às vezes eu penso nisso, Marcela disse baixinho. Se ele estivesse vivo, talvez eu não tivesse feito o que fiz. Talvez tivesse tido coragem de ficar, de ser mãe. Ou talvez tivesse feito a mesma coisa. Talvez. Ela se levantou. Vou indo. Só queria que você soubesse que não estou aqui só pela grana. Sei que você não acredita em mim. Não espero que acredite, mas é a verdade. Acompanhei ela até a porta. Antes de sair, ela se virou. Você foi uma boa mãe. Para mim e para o Gabriel. Eu sei que fui uma filha difícil, rebelde, teimosa. E sei que você fez o melhor que pôde. O problema nunca foi você, mãe. Sempre fui eu. Minha fraqueza. Minha covardia. Saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na porta, vendo ela ir embora. E pela primeira vez em 21 anos, chorei pela Marcela. Não pela mulher que ela era agora, mas pela menina que ela foi. Pela filha que criei e que de alguma forma perdi no caminho. Gabriel chegou à noite. Sentei com ele e contei sobre a visita da Marcela. Ele ouviu tudo em silêncio. Ela disse a mesma coisa para mim. Ele falou quando terminei. Sobre ter medo, sobre ter entrado em pânico, sobre achar que deixar comigo com você era o melhor. E você acredita? Ele ficou quieto, pensando. Acredito que ela acredita nisso. Se é verdade mesmo ou se é uma história que ela contou para si mesma durante tantos anos que virou verdade, não sei, mas acho que ela acredita. Você vai encontrar com ela de novo? Vou. Ele pegou minha mão. Vó, eu preciso que você entenda. Isso não muda nada entre eu e você. Você é minha mãe. Você é quem me criou. Mas eu preciso conhecer ela. Preciso ouvir a história completa. Preciso fechar esse capítulo de alguma forma. E se depois você decidir dar o dinheiro?
Ele apertou minha mão. Não vou decidir nada agora. Vou conhecer ela primeiro. Ver quem ela realmente é. Aí sim, vou pensar no que fazer. Nos dias seguintes, Gabriel e Marcela se encontraram mais 2 vezes. Ele não me contava muito sobre os encontros, só que conversavam, que ela contava histórias que ele estava tentando entender. Eu ficava em casa, esperando, sentindo que estava perdendo ele aos poucos, sentindo que aquela mulher que abandonou o próprio filho estava conseguindo o que queria, não só o dinheiro, mas Gabriel. Meu Gabriel. Uma semana depois, voltei para casa depois de fazer compras e encontrei Marcela sentada na sala, com Gabriel. Os dois estavam rindo de alguma coisa. Quando me viram, pararam. Vó, senta aqui. Gabriel bateu no sofá ao lado dele. A gente estava olhando fotos antigas, do celular da Marcela. Fotos de quando ela era mais nova. Sentei, rígida. Marcela me mostrou o celular. Fotos dela com 15, 16 anos. Em algumas, eu estava junto. Família. Uma família que não existia mais. Lembra dessa, mãe? Marcela apontou para uma foto na praia. Eu tinha 14. Foi a última vez que a gente viajou juntas. Eu lembrava. Tínhamos ido para o litoral norte. Ficamos em uma pousada barata. Marcela tinha reclamado o tempo todo que queria ficar em casa com as amigas, mas naquela foto, ela estava sorrindo. Gabriel olhava as fotos com curiosidade, vendo pedaços da vida da mãe dele, pedaços que eu tinha guardado na memória, mas que nunca contei para ele em detalhes. E foi naquele momento, vendo os dois juntos, vendo meu neto olhando para minha filha com curiosidade ao invés de raiva, que entendi. Eu estava perdendo. Não estava perdendo Gabriel completamente, mas estava perdendo a exclusividade. Ele não era mais só meu. Marcela estava entrando, devagar, na vida dele, e eu não sabia como impedir isso, ou se devia impedir. Passei a noite revirado na cama. A imagem de Gabriel e Marcela, rindo juntos, olhando fotos, não saía da minha cabeça. Eram quase 3 da manhã quando desisti de dormir e fui para a sala. Acendi a luz e fiquei olhando para o apartamento que Gabriel tinha reformado com tanto carinho. Tudo pensado para o nosso conforto. Nosso, meu e dele. Será que em breve seria só dele e da Marcela? Fui até o armário do corredor e abri a porta de baixo. Lá estava a caixa que eu procurava. Uma caixa de sapatos velha, dessas que a gente guarda porque pode servir para alguma coisa depois. Dentro dela, guardei durante anos cada documento importante relacionado ao Gabriel. Sentei no chão mesmo e comecei a mexer. Tinha tanta coisa. A primeira receita médica dele, quando teve bronquite com 6 meses. O primeiro desenho que fez na escolinha, um monte de rabiscos que ele disse que era eu. Cartões de Dia das Mães que ele fez durante anos. Em todos, chamava eu de mãe. Não de vó, de mãe. No fundo da caixa, encontrei o que estava procurando. Um envelope grande, amarelado pelo tempo. Abri com cuidado. Lá dentro estavam os documentos da guarda definitiva de Gabriel. Quando ele tinha 10 anos, fui atrás de um advogado. Na época não tinha dinheiro para pagar honorários caros, então procurei a Defensoria Pública. Contei a história toda. A assistente social foi lá em casa, conversou comigo, conversou com Gabriel, viu como a gente vivia. Entramos com pedido de guarda definitiva. Não foi fácil. Tiveram que tentar localizar Marcela. Mandaram notificações para todos os endereços que tínhamos dela. Publicaram edital no jornal. Nada. Marcela tinha sumido mesmo. Depois de 6 meses de processo, o juiz concedeu a guarda definitiva para mim. Gabriel passou a ser, legalmente, sob minha responsabilidade total. Marcela teve todas as chances de aparecer, de contestar, de dizer alguma coisa. Não apareceu. Olhei para aquele documento. Era de 12 de março de 2011. Fazia 11 anos. 11 anos que eu tinha a guarda legal do Gabriel. E Marcela nunca contestou isso. Nunca apareceu dizendo que queria o filho de volta. Nem quando ele era criança. Nem quando era adolescente. Só agora. Só quando tinha dinheiro envolvido. Peguei meu celular e tirei foto de todos os documentos. Da guarda, das tentativas de localização da Marcela, dos editais publicados. Mandei tudo para a doutora Teresa, minha advogada, mesmo sendo 3 da manhã. Ela ia ver quando acordasse. Às 7, ela já tinha respondido. Isso é ouro, Xênia. Isso prova abandono material e afetivo por mais de uma década. Vou usar. Pode deixar. Senti um alívio momentâneo. Mas logo veio a culpa. Eu estava juntando provas contra minha própria filha.
Estava me preparando para destruir qualquer chance dela ter uma relação com Gabriel. Que tipo de mãe faz isso? Mas que tipo de mãe abandona o filho e volta 21 anos depois pedindo dinheiro? A voz na minha cabeça rebateu. Gabriel acordou cedo e foi trabalhar. Antes de sair, me deu um beijo na testa como sempre fazia. Bom dia, vó. Vou almoçar fora hoje, mas volto cedo à noite. Com ela? Não consegui segurar a pergunta. Ele parou na porta. Com a Marcela? Não. Tenho reunião de trabalho. Por quê? Nada. Só perguntei. Ele me olhou de um jeito estranho. Vó, você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? Se está incomodada com os encontros que estou tendo com ela? Não estou incomodada. Menti. Você é adulto. Pode fazer o que quiser. Ele suspirou. Está sim, consigo ver. Mas vó, por favor, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha de novo, com meus pensamentos e minhas preocupações. Por volta das 10 da manhã, doutora Teresa me ligou. Xênia, preciso te ver. Hoje. É importante. Fui até o escritório dela. Quando entrei, ela estava com uma cara séria, diferente do normal. Senta. Ela apontou para a cadeira. Descobri algumas coisas sobre sua filha. Coisas que você precisa saber. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Ela abriu uma pasta em cima da mesa. Contratei um investigador particular. Sei que você não tem muito dinheiro, então paguei do meu bolso. Depois a gente acerta. Mas precisava investigar o histórico dela. E? Marcela tem dívidas em 3 estados diferentes. Soma mais de R$200 mil. Cartão de crédito, empréstimos consignados, agiotas. Ela me mostrou os documentos. Tem processos de cobrança. Já teve carro apreendido. Já sofreu despejo 2 vezes. Senti meu estômago revirar. R$200 mil de dívida. Não era só questão de estar passando por dificuldades. Era questão de viver completamente fora da realidade financeira dela. Mas tem mais. Doutora Teresa puxou outras folhas. 6 meses atrás, Marcela tentou se aproximar de um tio dela, irmão do pai de Gabriel, que você disse que morreu. O Reinaldo? Eu conhecia ele vagamente. Tinha ido no velório do meu ex-marido, mas depois perdemos contato. Esse mesmo, Reinaldo Portela. Ele mora em Santa Catarina agora. Tem uma empresa de transportes que vai bem. Não é milionário como Gabriel, mas tem uma situação confortável. Ela me mostrou prints de conversas. Marcela mandou mensagem para ele dizendo que estava passando necessidade. Pediu ajuda financeira. R$30 mil. Ele deu? Deu. Transferiu o dinheiro achando que estava ajudando a sobrinha. Mas Marcela sumiu depois. Nunca mais respondeu às mensagens dele. Quando ele tentou cobrar satisfação, ela bloqueou. Fiquei olhando para aquelas conversas. Marcela usando laços de família para conseguir dinheiro. Não era a primeira vez. Gabriel não era o primeiro alvo. Ele era só o alvo maior. O prêmio gordo. Tem mais. Doutora Teresa virou a página. Antes do Reinaldo, ela tentou com uma prima rica do lado materno. Conseguiu 20 mil. Mesma história. Pediu, recebeu, sumiu. Quanto ela já conseguiu desse jeito? Pelo que consegui rastrear, uns 80 mil nos últimos 2 anos. Sempre a mesma estratégia. Aparece dizendo que está em dificuldade, conta uma história triste, pega o dinheiro e desaparece. Senti a raiva crescendo. E o advogado? O Dr. Henrique? Esse aí é interessante. Ela sorriu de um jeito que não tinha alegria. Henrique Vasconcelos tem histórico de processos de extorsão. Já foi suspenso pela OAB por 2 anos. Voltou a exercer faz pouco tempo. É especialista em casos que envolvem herança e pensão alimentícia. Tem fama de ser agressivo e pouco ético. Quer dizer que ela contratou um advogado que é praticamente um criminoso. Contratou alguém que vai fazer o trabalho sujo e não vai ter problemas éticos se precisar mentir, distorcer fatos ou pressionar. Doutora Teresa fechou a pasta. Xênia, sua filha não está aqui para construir uma relação com Gabriel. Ela está aqui para conseguir dinheiro, o máximo possível, e vai usar qualquer recurso para isso. Eu preciso contar para o Gabriel. Precisa, mas com cuidado. Ela me deu cópias de tudo. Ele está emocionalmente envolvido agora, conhecendo a mãe dele, querendo acreditar que existe algo genuíno. Se você chegar com isso de forma muito brusca, ele pode achar que você está inventando coisas para afastá-lo dela. Mas são provas, documentos. Eu sei, mas estamos falando de emoção, não de lógica.
Gabriel passou a vida inteira sem mãe. Agora ela aparece, chora, conta histórias, mostra fotos antigas. Parte dele quer acreditar, quer ter uma mãe. Então seja cuidadosa em como apresenta isso. Voltei para casa com a pasta debaixo do braço, pensando em como falar com Gabriel. Mas quando cheguei, levei um susto. Tinha um carro parado na frente de casa. O mesmo carro importado que Marcela tinha usado na primeira visita. E ela estava saindo dele, mas não estava sozinha. Um homem desceu do carro junto com ela. Alto, uns 50 anos, bem vestido, cabelo grisalho, óculos de grau. Tinham uma intimidade clara. Ele colocou a mão nas costas dela enquanto caminhavam até o portão. Xênia! Marcela acenou como se fôssemos amigas. Que bom te encontrar. Esse aqui é o Rodrigo, meu namorado. Namorado. Marcela estava apresentando o namorado. Olhei para o homem. Ele estendia a mão para mim com um sorriso. Muito prazer, dona Xênia. Ouvi muito falar da senhora. A voz era educada, mas tinha algo falso ali. Algo ensaiado. Não dei a mão. O que vocês querem? Marcela trocou um olhar com Rodrigo. Queríamos conversar sobre Gabriel, sobre o futuro. Rodrigo tem algumas ideias que podem ajudar todo mundo. Não tenho interesse. Comecei a fechar o portão. Espera. Marcela colocou a mão na grade. Mãe, por favor. 5 minutos. Rodrigo é consultor financeiro. Ele pode ajudar Gabriel a administrar melhor o patrimônio. Pode ser bom para todo mundo. Consultor financeiro. Olhei para Rodrigo de novo. Ele sorriu. Daquele jeito que vendedor sorri quando quer te convencer de alguma coisa. Gabriel não precisa de consultor financeiro, falei. Ele tem os próprios consultores, gente séria. Mas Rodrigo tem experiência com grandes fortunas, Marcela insistiu. Ele trabalhou com investimentos, aplicações, pode ajudar Gabriel a multiplicar o que tem. Ou pode ajudar vocês a roubarem meu neto. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. O sorriso de Rodrigo vacilou. Marcela ficou vermelha. Como você pode dizer isso? Eu sou mãe dele. Você não é nada dele. Explodi. Você abandonou ele. E agora volta com advogado, com namorado consultor financeiro, querendo pôr as mãos no dinheiro que ele conquistou sozinho. Ele não estava sozinho. Você estava lá, Marcela falou, e pela primeira vez a voz dela saiu dura, sem lágrimas. Você que criou ele, você que moldou ele do seu jeito, controladora como sempre foi, e agora está com medo de perder o controle. Eu não quero controlar nada, eu quero proteger. Proteger de quê? De mim? Da mãe dele? Ela deu um passo à frente. Você sempre quis isso, né? Sempre quis que eu falhasse. Sempre quis ser a heroína da história. A avó perfeita que salvou o bebê abandonado. Deve ter adorado quando eu fui embora. Finalmente podia ter um filho só seu. Um filho que você podia moldar como quis, sem eu para atrapalhar. As palavras me acertaram como bofetadas. Você não sabe do que está falando. Sei sim. Sei muito bem. Marcela estava gritando agora. Você sempre me achou um fracasso, sempre me comparou com não sei quem. Nunca fui boa o suficiente. Então, quando engravidei, quando dei à luz aquele bebê e olhei para ele, tudo o que consegui pensar foi: vou ser igual a ela. Vou controlar ele igual ela me controlou. Vou destruir ele igual ela me destruiu. E eu não quis isso. Preferi dar ele para você. Porque pelo menos assim, ele ia ter a vida que você queria. Marcela. Mas agora ele cresceu. É adulto. Tem direito de escolher. E ele está escolhendo me conhecer. Está escolhendo ter uma mãe. Ela limpou as lágrimas. E você não aguenta isso. Não aguenta perder o controle. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. Marcela, amor, calma. Não vou ficar calma. Ela se soltou. Eu vou lutar pelo meu filho. Vou provar que mereço uma chance. E se a senhora quiser brigar na justiça, vamos brigar. Mas Gabriel vai saber a verdade. Vai saber que tipo de mulher você sempre foi. Controladora, manipuladora, fria. Sai da minha porta. Minha voz saiu baixa, mas firme. Sai agora antes que eu chame a polícia. Marcela me olhou com ódio. Ódio mesmo. Não era a filha com quem briguei 21 anos atrás. Era uma estranha. Uma estranha que odiava a própria mãe. Vamos, Rodrigo. Ela virou as costas. Não vamos perder tempo aqui. Gabriel vai chegar em casa em breve. Vamos esperá-lo. Eles entraram no carro e saíram. Fiquei parada ali, tremendo. Esperá-lo onde? Como ela sabia que horário Gabriel ia chegar? Entrei em casa e peguei o celular. Liguei para Gabriel. Uma vez.
2, 3, caixa postal. Mandei mensagem. Filho, onde você está? Me liga urgente. Meia hora se passou. Nada. 1 hora. Nada. 2 horas. Comecei a ficar desesperada. Às 7 da noite, a porta se abriu. Gabriel entrou. Mas não estava sozinho. Marcela e Rodrigo entravam atrás dele, sorrindo como se fizessem parte da família. Vó, olha só. Gabriel estava empolgado. A Marcela me apresentou o Rodrigo. Ele tem umas ideias incríveis para investimentos. A gente almoçou juntos e ficou conversando a tarde toda. Olhei para a Marcela. Ela me devolveu o olhar com um sorriso vitorioso. Tinha conseguido. Tinha passado a tarde inteira com Gabriel, com o namorado consultor financeiro dela, enchendo a cabeça do meu neto com ideias. E eu não tinha estado lá para protegê-lo. Fiquei parada na entrada da sala, vendo Gabriel, Marcela e Rodrigo conversando animadamente. Eles tinham se espalhado pelo sofá como se aquela fosse a casa deles também. Rodrigo tinha aberto a pasta de couro e mostrava gráficos e planilhas para Gabriel, que olhava tudo com interesse. Vó, vem cá! Gabriel me chamou acenando. Rodrigo estava explicando sobre fundos de investimento internacional. É fascinante. Ele disse que posso triplicar meu patrimônio em 5 anos se investir certo. Triplicar, claro. Rodrigo sabia exatamente o que falar para chamar a atenção de um rapaz de 21 anos que acabou de ganhar milhões. Gabriel, preciso falar com você. Falei, segurando a pasta que tinha trazido da advogada. Agora, a sós. Marcela se levantou rápido. Mãe, a gente está no meio de uma conversa importante. Pode esperar? Não, não pode. Olhei para Gabriel. É sobre a Marcela. Coisas que você precisa saber antes de continuar essa conversa. Rodrigo fechou a pasta devagar. Marcela cruzou os braços, o rosto ficando vermelho. O que você vai fazer agora? Inventar mentiras sobre mim? Ela falou alto. Vai tentar me afastar do meu filho de novo? De novo? Repeti. Marcela, você se afastou sozinha. Há 21 anos. Gabriel olhava de mim para ela confuso. Calma, vamos todos acalmar. Não, Gabriel. Chega de calma. Chega de conversinha. Chega de teatrinho. Abri a pasta e tirei os documentos que a doutora Teresa tinha me dado. Sua mãe biológica tem R$200 mil em dívidas. Cartão de crédito, empréstimos, agiotas. Tem processos de cobrança em 3 estados. O rosto de Marcela perdeu a cor. Rodrigo se mexeu desconfortável no sofá. Isso não é da sua conta, Marcela gritou. É sim da minha conta quando envolve meu neto. Joguei os papéis na mesa de centro. Tem mais. 6 meses atrás, ela pediu R$30 mil para seu tio Reinaldo, em Santa Catarina. Ele transferiu o dinheiro achando que estava ajudando a sobrinha. Ela sumiu depois. Bloqueou ele. Nunca devolveu. Gabriel pegou os documentos, começou a ler. Sua expressão ia mudando conforme via as provas. Antes disso, conseguiu 20 mil de uma prima. Mesma história. Pediu ajuda, recebeu, desapareceu. Continuei. Nos últimos 2 anos, ela aplicou esse golpe em pelo menos 4 familiares diferentes. Conseguiu R$80 mil no total. Eu não apliquei golpe nenhum. Marcela estava gritando agora. Eles me ofereceram ajuda. Não pedi para ninguém me dar nada. Tem as conversas aqui. Mostrei os prints. Você pedindo, chorando, dizendo que estava passando necessidade, contando histórias tristes, e depois sumindo quando recebia o dinheiro. Gabriel lia tudo em silêncio. Rodrigo tinha se levantado, claramente pensando em ir embora. E esse aqui, apontei para Rodrigo, consultor financeiro, Rodrigo Mendes. Tem processo por estelionato em 2017. Foi condenado a 3 anos, cumpriu 1 ano e meio. Saiu em 2019. Desde então, anda se aproximando de gente com dinheiro, oferecendo consultoria e sumindo com parte do patrimônio. Rodrigo ficou pálido. Isso é mentira. Eu fui absolvido. Foi condenado. Está aqui. Mostrei o documento. Apelou, reduziu a pena, mas foi condenado. Gabriel largou os papéis na mesa e olhou para Marcela. É verdade? Você conhece o histórico dele e mesmo assim trouxe ele aqui? Para falar de investimentos com meu dinheiro? Marcela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Estava procurando as palavras certas, a justificativa perfeita, mas pela primeira vez não tinha. Gabriel, eu posso explicar. Explica então. Gabriel cruzou os braços. Explica por que você pediu dinheiro para 4 familiares diferentes e sumiu com todos.
Explica por que está trazendo um ex-presidiário para dentro da minha casa para falar sobre o meu dinheiro. Rodrigo pagou pelo que fez. Ele mudou. Marcela tentou, mas a voz saía fraca. Igual você mudou? Gabriel perguntou. Tinha algo diferente nele agora. Uma dureza que eu nunca tinha visto. Você disse que estava arrependida, que queria me conhecer, que queria ser mãe. Mas tudo o que queria era dinheiro. Sempre foi dinheiro. Não é verdade. As lágrimas começaram. Mas dessa vez, Gabriel não se comoveu. Eu quero te conhecer, sim. Quero fazer parte da sua vida. Mentira, eu disse. Peguei minha bolsa e tirei de dentro algo que tinha guardado há 21 anos. O bilhete original, amarelado, com as bordas gastas, mas ainda legível. Gabriel, vem aqui. Ele se aproximou. Estendi o papel para ele. Isso aqui é o bilhete que sua mãe deixou junto com você, no dia que te abandonou. Eu sempre guardei. Achei que um dia você ia querer ver, ou que um dia ia precisar. Gabriel pegou o bilhete com cuidado, como se fosse se desmanchar nas mãos dele. Li por cima do ombro dele, mesmo já sabendo cada palavra de cor. Sou muito nova e quero curtir minha vida. Se vira aí com esse bebê. Ele ficou olhando para aquelas palavras por muito tempo. Marcela tinha parado de chorar. Estava congelada, olhando para o bilhete nas mãos do filho. Você escreveu isso, Gabriel falou. Não foi pergunta. Deixou eu, recém-nascido, em uma caixa de papelão com esse bilhete. Eu estava desesperada. Eu era nova. Eu não sabia. Você tinha 19 anos. Não era uma criança. Ele interrompeu. E olha o que você escreveu. Não escreveu, não sei ser mãe. Não escreveu, preciso de ajuda. Você escreveu que queria curtir sua vida, que eu era um empecilho, um problema, e mandou minha avó se virar. Gabriel, por favor. Durante todos esses encontros que a gente teve, ele continuou, a voz ficando mais firme. Você contou sua versão. Disse que teve medo, disse que entrou em pânico, disse que achou que deixar eu com a avó era melhor. Mas não foi isso. Você só não queria ser incomodada, queria curtir. E agora, 21 anos depois, quando não tem mais nada para curtir, quando está afundada em dívidas, aparece querendo ser mãe. Marcela deu um passo à frente. Eu me arrependo. De verdade. Todos os dias eu penso no que fiz. Se arrependesse mesmo, teria voltado antes. Gabriel dobrou o bilhete e guardou no bolso. Teria voltado quando eu tinha 5 anos, 10, 15, qualquer idade. Mas não voltou. Só voltou agora, quando tem dinheiro envolvido. Não é só pelo dinheiro. Então por que trouxe o Rodrigo? Gabriel apontou para o homem que estava quase na porta, pronto para fugir. Por que já estava planejando como investir meu dinheiro antes mesmo de me conhecer direito? Por que pediu 3 milhões? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcela olhava para Gabriel como se estivesse vendo ele pela primeira vez. E talvez estivesse. Talvez ela esperasse encontrar um rapaz bobinho, fácil de manipular, carente de mãe. E encontrou um homem. Um homem que minha criação, meus valores, meus ensinamentos tinham formado. Acho melhor vocês irem embora, Gabriel disse calmamente. Agora! Rodrigo não esperou 2 vezes. Pegou a pasta e foi direto para a porta. Marcela ficou ali, olhando para Gabriel, depois para mim. Você envenenou ele contra mim, ela falou, e tinha ódio na voz. Você sempre foi assim, manipuladora, controladora. Colocou ele contra mim. Não precisei colocar ninguém contra você, respondi. Você fez isso sozinha, há 21 anos, e está fazendo de novo agora. Eu sou mãe dele, tenho direitos. Não tem, Gabriel falou. Você abriu mão de qualquer direito quando me abandonou. E mesmo que a lei diga diferente, mesmo que você consiga alguma coisa na justiça, não vai conseguir me comprar. Não vai conseguir fazer eu te amar ou te respeitar só porque me gerou. Marcela olhou para ele, depois para mim. Vi quando algo quebrou dentro dela. Não foi arrependimento, não foi tristeza, foi raiva. Raiva pura. Vocês vão se arrepender. Ela cuspiu as palavras. Vão me pagar o que é meu. Na justiça, vou processar vocês 2. Vou provar que tenho direito. Vou. Vai fazer o que quiser. Gabriel interrompeu. Processa. Entra com quantos processos quiser. Vai atrás do dinheiro que você acha que merece. Mas não vai ter eu. Nunca vai ter. Ela saiu batendo a porta. Ouvi o carro ligando, as rodas cantando no asfalto. Fiquei ali parada com Gabriel no meio da sala, cercados pelos documentos espalhados na mesa. Você está bem?
Perguntei baixinho. Ele ficou quieto por um tempo. Depois sentou no sofá, pegou o bilhete do bolso de novo, olhou para aquelas palavras escritas pela mãe dele há tanto tempo. Eu queria acreditar, sabe? Ele disse, a voz saindo cansada. Queria acreditar que ela tinha mudado, que se arrependia de verdade, que talvez a gente pudesse ter algum tipo de relação. Mas no fundo, eu sabia, desde o primeiro dia, sabia que era sobre dinheiro. Então por que continuou vendo ela? Porque precisava ter certeza. Ele dobrou o bilhete com cuidado. Precisava olhar nos olhos dela e tentar entender. Precisava dar uma chance, nem que fosse pequena. Porque se eu não fizesse isso, ia passar a vida inteira pensando, e se? E agora não vou pensar mais. Sentei ao lado dele. Sinto muito, meu filho. Não precisa sentir. Ele encostou a cabeça no meu ombro, igual fazia quando era pequeno. Eu tenho você. Sempre tive. Você é minha mãe. No papel ou não, você é quem me criou. Quem me ensinou a ser quem eu sou. E eu não troco isso por nada. Nem por uma mãe biológica que finalmente resolveu aparecer. Fiquei ali com ele, sentindo o peso da cabeça dele no meu ombro. E entendi que Gabriel estava certo. Ele precisava dessa experiência. Precisava conhecer Marcela, ouvir as histórias dela, ver quem ela realmente era. Porque agora ele sabia. E poderia seguir em frente sem dúvidas. Ela vai entrar com processo mesmo, falei. A advogada dela é agressiva. Vão tentar conseguir alguma coisa. Deixa tentar. Gabriel se levantou, começou a juntar os documentos. Temos provas, temos tudo documentado e temos a verdade do nosso lado. A verdade nem sempre ganha na justiça, mas a gente não vai desistir. Ele me olhou. Vai, vó, a gente vai lutar. Juntos, juntos. Essa palavra sempre foi a mais importante entre eu e Gabriel. Juntos enfrentamos tudo. Juntos vamos enfrentar isso também. Naquela noite, não consegui dormir direito de novo, mas dessa vez não era preocupação, era um alívio estranho. Como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Gabriel tinha visto a verdade. Tinha escolhido. E me escolheu. No dia seguinte, a notificação chegou. Marcela tinha entrado com o processo como prometeu. Pedia reconhecimento de maternidade, pensão compensatória por 21 anos de distanciamento forçado e 20% do patrimônio atual de Gabriel como reparação por danos morais e materiais. 20%. De 14 milhões. Quase 3 milhões. Exatamente o que ela tinha pedido desde o início. Ela é consistente, pelo menos. Gabriel comentou quando lemos a petição juntos. Sempre quis 3 milhões. Pelo menos não aumentou o valor. Respondemos o processo com todas as provas. A guarda definitiva que eu tinha conseguido há 11 anos, mostrando que Marcela teve todas as oportunidades de aparecer e nunca apareceu. Os documentos das tentativas de localização, os editais publicados, tudo. As provas das dívidas dela, dos golpes aplicados em familiares, do histórico do Rodrigo, o bilhete original, fotos de Gabriel crescendo, sempre comigo, nunca com ela. Declarações de vizinhos, de professores, de todo mundo que viu ele crescer, sabendo que Marcela não estava presente. O processo levou 4 meses. 4 meses de idas ao fórum, de audiências, de depoimentos. Marcela levou testemunhas. Pessoas que confirmavam que ela tinha falado do filho ao longo dos anos, que demonstrava arrependimento, que queria voltar, mas tinha medo. Mas no final, o juiz decidiu. Leu a sentença em voz alta na última audiência. Reconhecia Marcela como mãe biológica. Isso ela já era mesmo. Mas negava a pensão compensatória. Negava a reparação. Negava o acesso ao patrimônio de Gabriel. A fundamentação foi clara. Marcela tinha abandonado o filho de forma voluntária. Tinha tido múltiplas oportunidades de retomar o contato e nunca o fez. Não podia agora, 21 anos depois, e motivada por interesse financeiro evidente, exigir direitos que ela mesma tinha abdicado. Quando o juiz terminou de ler, olhei para Marcela. Ela estava sentada do outro lado do tribunal com o advogado ao lado. Chorava. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração, porque tinha perdido. Perdido o dinheiro que achava que ia conseguir. Saímos do fórum, eu e Gabriel, de mãos dadas. O sol estava forte lá fora. Era maio, quase inverno, mas aquele dia estava quente. Acabou, Gabriel disse. Acabou. Confirmei. Mas eu sabia que ainda faltava uma coisa, uma última conversa, uma última chance de encerrar aquilo de verdade.
3 dias depois, pedi para Gabriel marcar um encontro com Marcela. Ele ficou surpreso. Por quê, vó? Já acabou. A justiça decidiu. Eu sei, mas preciso conversar com ela. Pela última vez. Preciso fechar isso de um jeito que eu consiga dormir em paz. Ele concordou, meio relutante. Marcou em uma cafeteria neutra. Fui sozinha. Gabriel ficou em casa. Marcela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa dos fundos, mexendo no café que provavelmente já estava frio. Levantou os olhos quando me viu. Você veio, ela disse surpresa. Vim. Sentei na frente dela. Precisamos conversar. Se veio esfregar na minha cara que você ganhou, não vim para isso, interrompi. Vim para dizer que sinto muito, ela piscou. O quê? Sinto muito, repeti. Por tudo, por talvez ter sido rígida demais quando você era nova, por não ter percebido que você estava grávida, por não ter conseguido impedir que você fizesse o que fez. Marcela ficou me olhando sem entender. Mas também vim dizer que não me arrependo. Continuei. Não me arrependo de ter criado o Gabriel, de ter dado tudo para ele, de ter sido a mãe que ele precisava, porque eu o amo, como se fosse meu filho. E sempre vou amar. Ele é meu filho, Marcela disse baixinho. Biologicamente, sim, mas filho é quem cria, Marcela. Filho é quem está presente, quem acorda de madrugada, quem leva no médico, quem ensina a ler, quem segura a mão nos momentos difíceis. Respirei fundo. Você pode ter gerado ele, mas eu criei. As lágrimas dela começaram a cair de novo. Dessa vez, pareciam genuínas. Eu estraguei tudo, não foi? Ela limpou o rosto com as mãos. Estraguei quando tinha 19 anos. E estraguei de novo agora. Sim, fui honesta. Estragou. Mas, Marcela, não é tarde para você consertar sua vida. Não com Gabriel. Isso já foi. Mas sua própria vida. Você tem 40 anos. Pode recomeçar. Pode fazer diferente. Sem dinheiro? Sem nada? Eu comecei sem nada. Muita gente começa sem nada. Me levantei. Mas precisa começar de verdade. Não tentando tirar vantagem de família, não aplicando golpe. De verdade. Deixei um envelope em cima da mesa. Marcela olhou para ele confusa. Tem 5.000 reais aí dentro. Expliquei. Não é um presente. É um empréstimo. De mãe para filha. Para você quitar uma dívida, ou pagar aluguel, ou fazer alguma coisa útil. Quando puder, devolve. E se não puder, tudo bem também. Por que está fazendo isso? Porque mesmo depois de tudo, você ainda é minha filha. Coloquei a mão no ombro dela. E eu ainda te amo. Mesmo que você não acredite. Mesmo que ache que sou controladora e fria. Eu te amo. Sempre amei. Mas amar não significa aceitar tudo. Não significa deixar você fazer o que quiser com a vida do Gabriel. Saí da cafeteria sem olhar para trás. Não sei se Marcela pegou o dinheiro. Não sei o que ela fez depois. E estava tudo bem. Porque eu tinha feito minha parte. Tinha estendido a mão pela última vez. O que ela faria com isso era problema dela. Voltei para casa e contei tudo para Gabriel. Ele me abraçou forte. Você é incrível, vó. Sabia disso? Sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Você que é incrível. E sabe por quê? Porque mesmo depois de tudo, você não ficou com raiva. Não ficou cheio de ódio. Você só fechou aquela porta e seguiu em frente. Aprendi com a melhor. Ele beijou minha testa. E naquele momento, com meu neto nos meus braços, entendi que tinha ganhado. Não na justiça. Não contra Marcela. Tinha ganhado algo muito maior. Tinha ganhado a certeza de que 21 anos de amor, dedicação e presença valiam mais do que qualquer vínculo de sangue. Tinha ganhado um filho de verdade. 6 meses se passaram desde aquele dia na cafeteria. 6 meses sem notícias de Marcela. Sem mensagens, sem ligações, sem tentativas de contato. O silêncio dela era ensurdecedor, mas era também libertador. Gabriel tinha voltado à rotina. Trabalhava na consultoria que a empresa compradora da startup havia contratado ele. Viajava às vezes para reuniões, chegava em casa e jantava comigo. Nossa vida tinha voltado ao normal. Ou melhor, tinha encontrado um novo normal. Um normal sem aquela sombra pairando, sem aquela expectativa de que a qualquer momento Marcela podia aparecer de novo. Era uma tarde de sábado quando Gabriel chegou com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de quando ele estava planejando alguma coisa. Vó, preciso te mostrar uma coisa. Ele largou a mochila no sofá. Pega suas coisas. Vamos sair. Sair para onde?
Surpresa! Ele já estava pegando minha bolsa, minhas chaves. Confia em mim. Entramos no carro dele. Dirigimos por uns 20 minutos até chegarmos em um bairro que eu conhecia de vista, mas nunca tinha entrado direito. Casas bonitas, ruas arborizadas, aquele tipo de lugar que a gente passa e pensa que só gente rica mora. Gabriel estacionou em frente a uma casa. Não era enorme, não era mansão. Era uma casa de 2 andares, com um jardim na frente, portão de ferro, pintura clara, bonita, aconchegante. "O que a gente está fazendo aqui?" perguntei. "Vem." Ele saiu do carro, deu a volta e abriu minha porta. Me ajudou a descer. Tinha uma chave na mão dele. Uma chave que ele colocou no portão e abriu. "Gabriel, só vem, vó, por favor." Entramos no jardim. As plantas estavam bem cuidadas, flores que eu não sabia o nome. Gabriel abriu a porta da casa e me fez entrar na frente. O interior era lindo. Sala ampla com muita luz entrando pelas janelas. Cozinha moderna, daquelas que a gente vê em revista. Uma mesa grande de madeira no meio. Escada levando para o 2º andar. "É linda", falei, olhando ao redor. "De quem é?" "Nossa", Gabriel disse simplesmente. Olhei para ele sem entender. "O quê?" "Comprei para a gente, vó. Para nós 2. Ele segurou minha mão. "O apartamento é bom, mas é pequeno. E eu queria te dar uma casa. Uma casa de verdade. Com jardim, com espaço, com tudo que você merece." Senti os olhos encherem de água. "Gabriel, você não precisava..." "Precisava, sim." Ele me levou até a janela da sala que dava para o quintal. "Olha lá fora. Tem espaço para você fazer uma horta, plantar suas coisas. E no 2º andar tem 3 quartos. Um para mim, um para você e um que podemos fazer de escritório ou o que você quiser. Mas isso deve ter custado..." "Não importa quanto custou." Ele me virou para olhar para ele. "Você trabalhou a vida inteira. Criou a Marcela sozinha depois que meu avô morreu. Depois, criou eu sozinha quando ela me abandonou. Nunca reclamou. Nunca pediu nada. Fez turnos duplos, triplos, só para eu ter o que precisava. E sabe o que eu tinha? Eu tinha você, sua presença, seu amor, sua dedicação." As lágrimas escorriam agora. Não tinha como segurar. Quando eu vendi a empresa, a primeira coisa que pensei foi: vou dar para a avó tudo que ela merece. Vou fazer ela parar de trabalhar. Vou dar conforto. Vou retribuir um pouquinho de tudo que ela fez. Ele limpou minhas lágrimas com o polegar. "Essa casa é minha forma de dizer obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter ficado quando seria mais fácil ter me dado para adoção. Obrigado por ter sido minha mãe." Me abracei nele e chorei. Chorei tudo que tinha segurado durante meses. Todo o medo, toda a angústia, toda a dúvida. Chorei de alívio, chorei de gratidão. Chorei porque tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada turno extra, cada sacrifício. Tinha valido a pena porque tinha criado esse homem. Esse homem bom, generoso, que me amava de verdade. "Quando a gente se muda?" perguntei quando consegui parar de chorar. Ele sorriu. "Quando você quiser. Podemos começar a trazer as coisas na semana que vem. Mas tem uma condição." "Que condição?" "Você para de trabalhar. Definitivamente. Aproveita a vida. Cuida do jardim. Descansa. Faz tudo o que nunca teve tempo de fazer." Tinha pensado em trabalhar até os 65, mais uns 7 anos. Mas olhei para Gabriel e vi que isso era importante para ele. Deixar eu descansar. Me dar essa paz. "Está bem", concordei. "Mas com uma condição minha também." "Qual?" "Você me deixa cozinhar para você, sempre. Não importa quantas empregadas você queira contratar. Eu cozinho." Ele riu. "Fechado." Passamos o resto da tarde explorando a casa. Gabriel mostrou cada cômodo, cada detalhe. Tinha escolhido tudo pensando em mim. O quarto com a cama grande e confortável, porque eu sempre reclamei de dor nas costas. O banheiro adaptado com barras de apoio, porque ele pensou no futuro, quando eu estivesse mais velha. A cozinha com tudo que eu podia precisar. Quando estávamos indo embora, já escurecendo, Gabriel parou no jardim. "Vó, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você se arrepende de ter criado a Marcela do jeito que criou? De ter sido rígida, como ela disse?" Pensei bem antes de responder. Não sei se fui rígida demais ou de menos. Nunca vou saber. Educar filho é fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Fiz o que achei certo na época. Marcela escolheu o caminho dela.
fez as escolhas dela e arcou com as consequências. Respirei fundo, mas se pudesse voltar no tempo, talvez conversasse mais com ela, ouvisse mais, deixasse ela errar e aprender. Não sei se mudaria alguma coisa, mas talvez tentasse. Você acha que ela vai ficar bem? Não sei. Espero que sim. Espero que ela use os R$ 5.000 que dei para fazer algo bom, para recomeçar de verdade. Mas se não usar, se continuar no mesmo caminho, não é mais problema meu. Eu fiz minha parte. O resto é com ela. Gabriel assentiu. Eu também espero que ela fique bem, apesar de tudo. Mas não quero ela na minha vida. Não quero contato. Não quero tentar construir uma relação. Isso está claro para você? Está. E eu respeito. Peguei a mão dele. Você não deve nada para ela. Não deve perdão. Não deve chance. Não deve nada. Você está livre para fazer o que achar melhor para você. Obrigado. Ele apertou minha mão. Por entender. Por sempre entender. Nos mudamos 2 semanas depois. Gabriel contratou uma empresa que fez tudo em um dia. De manhã, acordamos no apartamento velho. À noite, dormimos na casa nova. Deitada na cama nova, naquele quarto que era só meu, olhei para o teto e senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz de verdade. A vida foi se acomodando. Acordava cedo, cuidava do jardim que Gabriel tinha prometido. Plantei tomates, alface, salsinha, coentro, coisas simples, mas que me davam alegria. Gabriel saía para trabalhar, voltava para jantar. Às vezes levava colegas do trabalho para comer em casa. Eu cozinhava, eles elogiavam, Gabriel ficava todo orgulhoso. Um dia, 3 meses depois da mudança, uma carta chegou. Remetente, Marcela Portela. Fiquei olhando para o envelope por um tempo, decidindo se abria ou não. Gabriel estava viajando, só voltaria no dia seguinte. Estava sozinha para tomar a decisão. Abri. Dentro, uma carta escrita à mão. A letra era a mesma de 21 anos atrás. A mesma letra do bilhete que ela deixou com Gabriel bebê. Mãe, não sei se você vai ler isso. Não sei se tem vontade de ouvir o que tenho a dizer, mas preciso escrever mesmo assim. Usei o dinheiro que você me deu para pagar algumas dívidas e me mudar para outro estado. Comecei de novo. Consegui um emprego em uma loja de roupas. Não é grande coisa, mas é honesto. Estou morando em uma kitnet pequena, dividida com uma colega de trabalho. Não vou dizer que está fácil. Está difícil. Muito difícil. Tem dias que penso em desistir, em voltar para os velhos hábitos. Mas aí lembro da sua cara naquele dia na cafeteria, quando você disse que não era tarde para eu consertar minha vida. E tento mais um dia. Não estou escrevendo para pedir desculpas. Sei que desculpas não vão mudar nada. Não vão apagar o que fiz. Não vão trazer os 21 anos de volta. Estou escrevendo para dizer que você estava certa. Sobretudo, eu estraguei minha chance com Gabriel. Estraguei quando o abandonei. E estraguei quando voltei só pelo dinheiro. Ele nunca vai me perdoar. E está no direito dele. Mas talvez um dia, quando eu tiver consertado minha vida de verdade, quando eu for uma pessoa melhor, eu possa te ver de novo. Não para pedir nada, só para mostrar que consegui, que não fui um caso perdido. Cuida bem do Gabriel. Sei que você sempre cuidou. Sei que ele teve a melhor mãe que podia ter. E sinto muito por não ter sido eu. Com carinho, Marcela. Dobrei a carta e guardei. Não ia responder. Não agora. Talvez nunca. Mas guardei. Porque era uma prova de que Marcela estava tentando. E mesmo depois de tudo, uma parte de mim torcia para que ela conseguisse. Mostrei a carta para Gabriel quando ele voltou da viagem. Ele leu em silêncio, depois me devolveu. O que você acha? Ele perguntou. Acho que ela está tentando. Se vai conseguir ou não, só o tempo vai dizer. Você quer manter contato com ela? Pensei bem. Não, não quero. Pelo menos não agora. Talvez daqui a uns anos, se ela realmente mudar, se ela provar que cresceu. Mas agora não. Agora eu só quero viver minha vida em paz. Com você. Então é isso que vamos fazer. Ele dobrou a carta e me devolveu. Guardar essa carta e viver nossa vida. Em paz. E foi exatamente isso que fizemos. Os anos foram passando. Gabriel conheceu uma moça, uma engenheira que trabalhava na mesma empresa que ele. Namoraram por 2 anos. Um dia ele chegou em casa, nervoso, e pediu minha bênção para casar. Chorei de novo. Chorei de alegria. Ela era uma boa moça. Tratava Gabriel bem. E me tratava com carinho. Me chamava de vó desde o primeiro dia.
O casamento foi simples, mas lindo. Na hora de entrar, Gabriel parou e me estendeu o braço. Vem comigo, ele pediu. Mas seu pai, você é minha mãe. Quem vai me entregar é você. Caminhei com ele até o altar, de braço dado, e senti meu coração quase explodir de orgulho. Aquele menino que encontrei em uma caixa de papelão, chorando sozinho, tinha se transformado naquele homem. Bom, justo, feliz. Sentei na primeira fila, vendo ele dizer sim, vendo ele beijar a noiva, vendo ele começar sua própria família. E entendi que minha missão tinha sido cumprida. Tinha criado Gabriel. Tinha dado tudo o que ele precisava, e agora ele estava pronto para viver a própria vida. 3 anos depois do casamento, Gabriel me deu a notícia. Iam ter um bebê. Eu ia ser bisavó. Vó, se for menina, a gente quer dar seu nome para ela. Ele disse, Xênia, para homenagear você. E se for menino? Se for menino, vamos colocar de segundo nome, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que me deu tudo. E eu quero que meu filho saiba disso desde sempre. Quando o bebê nasceu, uma menina, pequenininha e perfeita, Gabriel colocou ela nos meus braços. Xênia, minha xará, minha bisneta. Olhei para aquele rostinho, para aqueles olhinhos fechados e pensei em tudo que tinha passado. Em Marcela me entregando Gabriel em uma caixa, nos anos de luta, no medo de perder ele, na batalha judicial, em tudo. E entendi que aquela porta que ficou entreaberta por 21 anos esperando Marcela voltar, tinha finalmente se fechado. Não com raiva, não com ódio, mas com paz. Tinha fechado porque não precisava mais estar aberta. Porque eu tinha feito o que precisava ser feito. Tinha criado Gabriel. Tinha amado ele. Tinha dado tudo de mim. E ele tinha se tornado um homem de bem. Um marido dedicado, um pai amoroso. Marcela nunca mais entrou em contato. Às vezes, muito raramente, eu pensava nela. Pensava se estava bem, se tinha conseguido consertar a vida, se era feliz. Mas não procurei saber, não tentei contato, porque tinha aprendido algo importante ao longo desses anos todos. Tinha aprendido que amor não é se agarrar. Amor é saber soltar quando precisa. E eu tinha soltado Marcela, não por raiva, não por mágoa, mas porque ela tinha escolhido se soltar primeiro, há muito tempo, e estava tudo bem. Porque eu tinha Gabriel, tinha minha nora, tinha minha bisneta, tinha uma família de verdade. Uma família que eu ajudei a construir, não com sangue, mas com amor, com presença, com dedicação. Sentada na cadeira de balanço que Gabriel tinha comprado para eu ninar a Xênia pequena, olhando para o jardim que eu mesma tinha plantado, sentindo o peso gostoso da bisneta dormindo nos meus braços, senti algo que não tinha certeza se ia sentir um dia. Senti que tinha vencido. Não tinha vencido Marcela. Tinha vencido o medo. Tinha vencido a culpa. Tinha vencido a dúvida. Porque no final, o preço do abandono não foi pago por mim. Não foi pago por Gabriel. Foi pago por Marcela. Ela que perdeu 21 anos com o filho. Ela que perdeu a chance de ver ele crescer. Ela que perdeu a chance de ser chamada de mãe. E eu ganhei tudo. Ganhei um filho. Ganhei uma família. Ganhei uma vida cheia de amor. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. A pequena Xênia se mexeu nos meus braços, fazendo aqueles barulhinhos que bebê faz quando está sonhando. Gabriel apareceu na porta, encostado no batente, só olhando. Ela está dormindo? Ele sussurrou. Está. Sonhando com sabe-se lá o quê. Ele se aproximou, beijou minha testa, depois beijou a testa da filha. Obrigado, vó, por tudo. Por ela poder conhecer você, por eu ter você aqui. Eu que agradeço, respondi, por você ter me dado a chance de ser mãe, a chance de criar você, a chance de viver tudo isso. Ficamos ali, os 3, vendo o dia terminar, e pela primeira vez em muitos anos, não tinha mais aquele peso no peito, não tinha mais aquela pontinha de medo, não tinha mais aquela porta entreaberta, só tinha paz e amor. E a certeza de que tinha feito tudo certo. A história que começou com um bebê abandonado em uma caixa de papelão tinha terminado com uma família de verdade, não perfeita, mas nossa. E isso, no final, era tudo que importava. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal.
Curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.